Hi, my darlings! Eu sou o Dozo, brasileiro morando há 10 anos no Japão. E, nossa, gente, quando eu cheguei aqui, teve um monte de coisa que eu olhei e pensei, não, nunca vou me acostumar com isso. Daqui nunca vai fazer sentido pra mim. E 10 anos depois, não é que um monte dessas coisas até que fazem algum sentido. Então, por isso, eu vou contar pra vocês 10 coisas que o Japão me ensinou em 10 anos. Vamos lá, o primeiro item dessa lista já é bastante polêmico, eu acho. E eu preciso deixar logo um aviso de que isso daqui é apenas a minha opinião, a minha percepção, não é pra isso aqui ser um tipo de manual ou qualquer coisa assim, recomendações nem nada. Mas como uma perspectiva talvez diferente sobre alguns aspectos e tal, então vejam isso como apenas mais uma de várias opiniões que vocês vão ver por aí das pessoas que moram no Japão. Mas voltando para nossa lista, o primeiro item dela é que o Japão me ensinou a ter relações superficiais. Eu não estou dizendo que todas as relações que eu tenho são superficiais, nem que é o tipo de relação que eu acho que é o mais indicado. Eu ainda valorizo muito as minhas relações mais profundas, aquelas amizades que você sabe que seu amigo tá ali pra te acompanhar, pra te dar força sempre que você precisa. E eu acho que elas têm que ser a nossa prioridade, só que vocês sabem aquelas pessoas que vocês encontram de vez em quando em alguma festa, em algum evento, ou às vezes até na faculdade, assim, que vocês se dão super bem e tal. Quando vocês estão juntos, a companhia de vocês é maravilhosa, mas vocês não sabem muito da vida um do outro, assim. E aqui no Japão, como realmente tem muita gente que é bem mais reservada e tal, eu comecei a entender que não necessariamente a pessoa ela tá aberta a novas grandes amizades o tempo todo. E que não é porque você encontrou com ela, se deu bem e tal ali, que aquela pessoa vai ser a sua amiga pro resto da vida. Às vezes o que ela tem pra te oferecer é aquele momento e existe também uma beleza nessas relações mais simples, sabe? Então encarar essas relações de uma forma mais leve, de uma forma mais compreensiva, me ajudou a não só aceitar elas na minha vida, né? E valorizar também as relações mais simples. Mas eu acho que também me ajudou a valorizar mais ainda as minhas relações mais fortes, assim, ser mais compreensivo com elas também. Então eu acho que eu comecei a entender melhor essa questão das relações superficiais quando eu entendi também a segunda coisa que o Japão me ensinou, que foi como lidar com a solidão. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar que o Japão e Tóquio, principalmente, são lugares onde você acaba se isolando muito fácil, que é muito fácil você se distanciar dos seus amigos. E isso é verdade, assim, é uma cidade muito grande, as pessoas são muito ocupadas, as agendas muitas vezes não batem, então você precisa estar fazendo um esforço ativo o tempo todo para encontrar com os seus amigos. E às vezes você não tá tão disposto, às vezes você tá cansado, às vezes você só não tá na vibe, ou a outra pessoa também. E quando isso acontece, você acaba se sentindo um pouco sozinho, e eu era uma pessoa que não gostava de fazer nada sozinho. Eu não gostava de ir pra show sozinho, eu não gostava de ir pra exposição, pra festa, fazer compra, eu não gostava de fazer absolutamente nada. Eu precisava ter alguém ali. E eu ainda sou meio assim, na verdade. Às vezes eu ligo pros meus amigos até do Brasil só pra gente dar uma volta ali pra eu ir no supermercado comprar alguma coisa. Porque eu prefiro estar com alguém do que estar sozinho. Mas quando eu não tenho opção, ou às vezes até quando eu tô numa pegada mais introspectiva mesmo, hoje em dia eu já me sinto mais confortável de fazer todas essas coisas sozinho mesmo, assim. E eu sinto que eu me tornei um pouco mais independente e consigo aproveitar, fazer as coisas que eu quero, mesmo que eu não tenha uma companhia. E pode parecer que isso me afasta dos meus amigos, mas eu acredito que, na verdade, isso me aproximou deles, porque rola muito mais compreensão, rola muito menos cobrança. E como eu tô falando pra vocês, eu ainda procuro estar com eles. É mais quando realmente a situação não permite que a gente esteja junto. E a terceira coisa que o Japão me ensinou foi a falar japonês. Eu sei que parece bem óbvio assim, mas pra mim por muito tempo não foi óbvio que eu ia conseguir falar japonês. Eu cheguei aqui e não falava absolutamente nada de japonês. Fiz muitas aulas, né? Muitas horas de aula. E mesmo assim, por muito tempo pareceu que eu nunca ia chegar num nível que eu ia conseguir conversar direito em japonês, apresentar trabalhos em japonês e ter um trabalho que eu falo japonês o dia inteiro. Realmente não parecia palpável, assim, e acabou que deu, assim. Então, se você tá estudando japonês e tá meio desmotivado, porque eu sei que às vezes a gente chega em alguns estágios que a motivação vai descendo,
Eu acho que é difícil, mas não é impossível. Eu não sou a única pessoa que eu conheço que chegou aqui com japonês zerado e hoje em dia fala bastante japonês, então tem muitos casos de sucesso, digamos assim, de pessoas que aprenderam a falar japonês. E eu acho que se você mora em algum lugar que fala uma língua que é diferente da sua língua nativa, é muito importante você aprender a falar a língua local. Não só porque você consegue se comunicar com as pessoas, obviamente, entender as coisas ao seu redor, mas eu acho que dentro de você muda alguma coisa quando você consegue perceber o espaço ao seu redor de uma forma mais confortável, sabe? Isso te dá uma confiança e também te dá uma sensação de pertencimento, sabe? Essa placa aqui que tá escrito nesse idioma, agora que eu entendo, ela também é pensada pra mim. Essa propaganda é pensada pra mim. Esse informativo aqui é pensado pra mim. Então, tudo isso, todas as pequenas coisas vão te fazendo se sentir mais parte daquela comunidade. Então, eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive de estudar japonês e eu me divirto muito falando japonês até hoje, aprendendo e errando. E justamente essa é a quarta coisa que o Japão me ensinou, que foi a perder o medo de errar. Gente, imagina que o Japão é um país totalmente diferente do Brasil, ele tem suas próprias regras, seu próprio idioma, suas próprias convenções sociais. E eu cheguei aqui, eu não sabia várias delas, eu fui aprendendo conforme as coisas foram acontecendo. E muitas vezes aprendendo na base do erro, na base de fazendo errado, na base de pagar um mico, na base de cometer alguma gafe, alguma coisa assim. E se eu fosse ficar encucando com cada vez que eu errei alguma coisa, que eu cometi algum erro aqui no Japão, eu não ia conseguir estar aqui hoje, sabe? Porque foram muitas mesmo. Eu acho que não tem muito como escapar disso, sabe? Eu acho que por mais que você estude, que você conheça a cultura a fundo e tal, eventualmente vai rolar uma gafezinha. O seu japonês de anos que você estudou vai dar uma falhazinha. E você vai pagar um micozinho e tá tudo bem, sabe? Você não pode se levar tão a sério assim, sabe? Você tem que saber rir de você mesmo, eu acho. Esses dias eu passei por uma situação que o meu japonês realmente falhou comigo. Que eu conheci um amigo meu e eu perguntei pra ele, o que você faz? Qual é o seu trabalho e tal? Aí ele me falou, Combine. E aí eu, tá, ele trabalha na Combine e tal, beleza. E aí a gente foi ficando mais próximo e tal, batendo um papo e tudo mais. E aí ele tava me falando que ele tava fazendo muita hora extra e não conseguia voltar pra casa. E falou que ele queria tirar folga, mas o chefe dele não queria deixar ele tirar folga, não sei o que. Aí eu, nossa, a Combine tá... Combine é essa? Porque geralmente o pessoal que trabalha na Combine, eles trabalham meio período, né? Eles trabalham, recebem por hora. Então até pro próprio negócio da Combine não é interessante você ficar pagando hora extra ou comprando folga dos funcionários, sabe? É mais fácil você contratar uma outra pessoa. Então eu tava achando aquilo tudo muito estranho. E aí um dia quando a gente se encontrou de novo, eu falei... Menino, como é essa história? Onde é que tu trabalha mesmo? Assim, porque eu achei estranho, né? Aí ele, eu sou comuim. Aí eu... Combi? Ele não... Comuim. O homem era funcionário público, concursado. E eu achando que ele trabalhava lá na Combine a vida toda. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara de verdade, assim. E, assim, sem demérito nenhum, né? A pessoa trabalhar na Combine, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma situação que hoje eu acho engraçado e tô aqui contando pra vocês, assim, numa boa. Meio envergonhado, mas numa boa, porque é isso, sabe, gente? A gente tem que dar a cara a tapa e essas coisas só acontecem porque você tá exposto, porque você tá disposto também a aprender. Vamos lá, o número 5 da nossa lista é que o Japão me ensinou a desenhar melhor. Eu coloquei melhor porque eu já desenhava, na verdade quem me ensinou a desenhar foi minha mãe. Quando eu era bem pequenininho, ela me colocou pra desenhar a Turma da Mônica e tal. E eu sempre desenhei a minha vida toda, mas eu sinto que desde que eu cheguei aqui no Japão, rolou um salto assim de melhora no meu desenho. E, bom, o estilo que eu gostei sempre foi essa coisa do mangá, do anime e tal, esse estilo. E aqui isso tá em toda parte, né? Não é um tipo de mídia de nicho, assim. Ele é usado para todos os públicos, todas as idades. Claro que cada um ali na sua
demografia, mas é uma linguagem muito geral, assim. Então você tem propagandas que são feitas nesse estilo, que não necessariamente são de mangás ou de animes, elas são propagandas de coisas comuns, assim, sei lá, serviço de agentes pra trocar de emprego, e aí a propaganda é toda feita em estilo de anime, de mangá e tal. Então, como isso tá muito inserido no dia a dia como um todo, às vezes você tá um tempão sem praticar, assim, aí você vê ali alguma arte num estilo que você gosta e alguma coisa que te inspira e você fala, cara, deixa eu chegar em casa e vou colocar isso em prática, vou tentar aprender alguma coisa nova e tal. E eu acho que vem muito disso, de como você se cercar das coisas que você quer melhorar é importante, sabe? E em número 6 nós temos que o Japão me ensinou a sambar. Gente, eu sei que foi um sambinha mequetrefe, mas finge que foi bom e deixa o like no vídeo, por favor. Eu acho que não me ensinou tão bem assim. Deixa eu mudar isso aqui. Mas vamos pôr que o Japão me ensinou a apreciar a cultura brasileira mais. Ou melhor, digamos assim. Eu sei que é meio que um clichê essa galera que sai do Brasil e começa a olhar pro Brasil com uns olhos mais amáveis, digamos assim. Mas deixando bem claro que mesmo hoje em dia eu não sou o maior fã de samba, alguma coisa assim. Não é que virou algo que eu goste muito ou que eu consuma muito, não. Mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei um grupo de japoneses que eram apaixonados assim por música brasileira. E de um nível que eles aprendiam a tocar os instrumentos, a dançar, aprendiam sobre os ritmos, samba, pagode, sertanejo, axé, maracatu, enfim, uma coisa assim, sabe? De fanático mesmo, igual a gente tem no Brasil, brasileiros que gostam muito de anime, mangá e tal. E eu vi aquilo, né, da perspectiva da pessoa que é dessa cultura que está sendo admirada, mudou um pouco isso dentro de mim, me deixou um pouco mais, cara, que legal, sabe? E por mais que não seja, não ressoe comigo tanto quanto ressoa com eles, por exemplo, mas bateu um sentimento assim de orgulho de ver que a nossa cultura ela tocou pessoas assim do outro lado do mundo, sabe? Eu comecei a ter um outro olhar para isso e essas pessoas me convidaram para performar com eles numa apresentação de samba. Eu não sabia dançar. Aprendi o que eu sei de samba de algumas japonesas que, assim, sambam incrivelmente bem. Elas são muito boas. E foi uma experiência muito doida, assim, foi muito legal. E nos ensaios a gente também ouvia outras músicas. Então quando eu ouvia um pagode, um samba, eu lembrava do meu tio. Ouvia um axé, lembrava da minha irmã. Então eu tive também esse afago, assim, essa lembrança de casa, assim, enquanto eu tava ali com eles, e isso me fez ter um apreço maior pela cultura brasileira do que eu tinha até então. Então, eu acho que foi muito bacana. E hoje eu me sinto mais um admirador mais completo, digamos assim, da cultura brasileira. E aí, como eu tô falando pra vocês que esse grupo japonês, eles tinham todo esse afinco, né, de estudar sobre a cultura brasileira e tal, por ser o hobby deles, eu também comecei a perceber como o Japão trata essa questão do hobby de uma forma bem mais séria, digamos assim. E essa foi a coisa número 7 que o Japão me ensinou. Foi a importância de você ter um hobby. No caso, eu considero um hobby não só uma coisa que você gosta, assim, mas uma coisa que você gosta e você pratica com alguma frequência e também com algum intuito de melhorar, de extrair alguma coisa realmente daquilo. Então não é só você ouvir uma música que você gosta, mas assim, você procurar entender a intenção daquela música, você ver um filme, você dissecar, entender a mensagem do filme, sabe? Você dançar, você aprender uma coreografia nas nuances, assim, dos movimentos corporais e tal. E eu acredito que quando você tem alguma coisa que você gosta muito e você quer se dedicar a melhorar naquilo, a entender melhor aquilo, mas não necessariamente porque você quer fazer daquilo um trabalho, é ali que tá o seu hobby, sabe? Alguma coisa que ao qual você se dedica por prazer, simplesmente porque você gosta muito daquilo.
E aí, eis que aqui no Japão, até pra você aproveitar um hobby, você tem que seguir várias regras, porque as pessoas levam muito a sério. E eu demorei um pouco pra me acostumar com isso e tal, mas eu acabei entendendo que todas essas regras têm um porquê e que seguir elas é muito importante. Então, em oitavo, a gente tem que o Japão me ensinou a importância das regras. E eu falo isso com um pouco de relutância, porque eu era uma pessoa muito freestyle, uma pessoa muito deixa a vida me levar e fazia as coisas assim conforme dava na telha. E com o tanto de regra que eu tive que me acostumar aqui, eu acabei apreciando toda essa metodologia de você ter ali a hora certinha pra fazer as coisas e tal, e entendendo como é que isso era benéfico pra várias situações na vida, assim, sabe? E eu acredito que quando as pessoas vêm aqui no Japão, elas elogiam muitas coisas como a segurança, a limpeza, a educação das pessoas e tal. E criticam muito esse excesso de regras, sem entender que são dois lados da mesma moeda, assim, sabe? As coisas só funcionam porque as pessoas têm esse apreço por essas regras. Então tá tudo interligado. E hoje em dia eu valorizo isso muito mais. O próximo item da lista é o único que eu resolvi deixar em japonês, mas vai fazer todo sentido. Então segura na minha mão e vai, porque em nono lugar eu tenho que o Japão me ensinou o que era Gambate. Gambate significa literalmente dê o seu melhor, se esforce. E quando ele é traduzido para português, geralmente essa frase fica como boa sorte, né? Porque você usa para dar incentivo a alguém que tá fazendo alguma coisa, assim. E no começo eu tinha um pequeno probleminha com essa frase. Porque na minha cabeça, pensando em português, essa nuance meio que não fazia sentido direito pra mim, sabe? Eu chegava pras pessoas e falava assim: nossa, essa semana eu tenho 2 provas e 3 trabalhos, eu tô cheio de coisa pra fazer, tá muito de gambate. E eu ficava tipo, sabe, dava até um pouco de raiva, assim, porque parecia que ela tava falando: ah, se esforça, se vira, dá teus pulos, sabe? Tipo, o problema é teu, sabe? Alguma coisa assim. E não é nem um pouco isso, assim, sabe? É mais de um lado de você querer incentivar a pessoa. E quando você fala pra ela se esforçar, eu interpreto isso hoje em dia como você atestando que você acredita que ela é capaz de fazer aquilo. Que não é algo que tá fora da competência dela. Então, se ela colocar o esforço que ela precisa naquela coisa, que ela quer muito que dê certo, ela vai conseguir. É você acreditando na pessoa. Então, hoje em dia, eu mudei totalmente a forma como eu encaro isso. E eu acho, inclusive, melhor você desejar que a pessoa se esforce para alcançar o que ela quer conseguir do que você desejar simplesmente que ela conte com a sorte. E a última coisa que o Japão me ensinou, por incrível que pareça, foi a ser mais autêntica, a ser mais eu mesmo. Eu sempre ouvi falar que o Japão era um país do coletivismo acima de tudo, que o individualismo não era muito bem visto, prego que se destaca é martelado e essas coisas. E por mais que elas tenham o seu ponto de verdade, eu acredito que se você está disposto a entender as regras de convívio social, as convenções e tal, e ir se adaptando e entendendo como as dinâmicas sociais funcionam entre as pessoas, quando você faz tudo isso com respeito e consideração pelo próximo, você acaba encontrando nessas relações espaço para você se expressar, para você ter a sua opinião, para você usar a roupa que você quer, o cabelo que você quer, enfim. Eu já tive cabelo de tudo que foi cor aqui morando no Japão e algumas pessoas achavam isso estranho, outras achavam legal, enfim. Mas eu acho que se eu não tivesse conseguido me expressar da forma que eu queria em todas essas etapas, eu não conseguiria estar morando aqui, sabe? Então, em resumo, o que eu quero dizer é que mesmo num país tão estruturadinho, com regras tão bem definidas, se você tem respeito por essas regras e pelas pessoas que estão ao seu redor, você consegue sim incluir a sua personalidade, o seu eu, em todas as coisas que você faz. E é claro que no meio de tanta coisa que eu aprendi, que eu absorvi, que eu trouxe pra minha vida, também teve um monte de outra coisa que até agora eu não me acostumei e não sei nem se vou um dia. E se vocês querem saber quais são essas coisas que ainda não me descem aqui no Japão, é só clicar aqui para assistir o próximo vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até a próxima. Bye, bye!